Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer mais a continuação da escola bíblica que iniciamos nessa madrugada de hoje. E hoje vamos trazer agora a sexta mensagem de hoje, com o tema visto aí na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, do verso 24 até o 26, quando Paulo diz da necessidade da pregação, dos avisos que o Evangelho tem, porque muita gente está preso no que ele chama lá de laços do diabo, em cuja vontade estão presos, algemado espiritual, sem que ninguém avise. Apenas na Bíblia tem essas mensagens, livro nenhum de outra religião tem, só na Bíblia tem esses avisos. Por isso multidões estão nessas religiões por aí presas, porque não querem apenas a mensagem bíblica. Dizem que tem Deus, mas faz 2000 anos que a Bíblia foi escrita e a maioria das pessoas rejeita totalmente conhecer a verdade bíblica. Como fazer então para eles descobrirem que estão presos no que aí o texto chama de laços do diabo, ou melhor, uma batalha espiritual está acontecendo contra eles, eles não sabem. Então é preciso os pregadores, os ensinadores da Bíblia, é preciso igrejas avisarem que tem pessoas que estão presas em várias áreas da sua vida, que chamam essas prisões espirituais de laços. Eu quero falar de uma delas, além das outras que já estão aí no YouTube. Tem muitas áreas que a gente pode ficar aprisionado pelo diabo, no que a Bíblia chama de laços. Então vamos falar aqui agora de ídolos. Os ídolos, os deuses que as religiões inventaram. A Bíblia diz que elas são também um laço. Então, vamos usar essa expressão aqui em Êxodo. Pega a tua Bíblia, 23. Diz assim, Êxodo 23, eu vou ler desde o verso 31. Se lê assim: estou lendo na minha Bíblia, na tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. Então se lê assim: e porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus. Aqui é Deus falando através de Moisés para Israel, no ano 1500 a.C. Então ali Deus já falava sobre o povo filisteu, que centenas de anos depois foi ser inimigo de Israel para sempre. Ainda é até hoje o Hamas, que está aí na faixa de Gaza, exatamente ali naquele lugar era o povo filisteu que morava ali, que é esse que Deus está falando aqui, que a margem do país de Israel seria a terra dos filisteus, que é hoje a faixa de Gaza, onde hoje e há muitos séculos e séculos atrás, esse povo filisteu deu muito problema para Israel. Então eles são inimigos milenares, viu, irmão? Porque faz mais de 3.000 anos que eles brigam contra Israel, para invadir Israel, matar, roubar, destruir Israel. E desde esse período já tem esse problema que Deus mencionou: Israel, o lugar que vocês vão morar nesta terra faz fronteira com os filisteus. Aí olha o que ele vai dizer agora, diz: e desde o deserto até ao rio,
Êxodo 23, 31. Porque darei às tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Então a ordem de Deus era: qualquer pessoa que morasse naquela terra, que não fosse de Israel, teria que ser expulso, para não habitar jamais na terra de Israel. Um dos motivos era esse que vamos ler: os deuses que eles inventaram, os deuses que deixavam eles viverem em tantas malignidades, tantos vícios, e eles tinham então suas feitiçarias, seu ódio, e ao mesmo tempo tinham seus ídolos. Então Deus não queria que isso também acontecesse para Israel, porque se Israel aceitasse os ídolos daquelas nações, que Israel não tinha jamais esses ídolos, ele só tinha um Deus, só o Deus que criou o céu e a terra. E se eles adotassem esses ídolos que eram as nações pagãs, ímpias, sem Deus, é que usavam esses ídolos, se Israel usasse, aqui Deus disse, ia ser um laço para vocês. Vamos ver, diz assim, ó, vou voltar, Êxodo 23, 31. Porém os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque darei às tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não farás aliança com eles, ou com seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente será um laço para ti. Então, olha o que Deus está dizendo, meu irmão. Basta você ver o que é uma vida de diferença total. Quando você vê hoje, por exemplo, uma pessoa que serve a Cristo, pelo que está na Bíblia, e quando você olha as pessoas que servem os ídolos, os deuses que esse mundo inventou para as suas religiões, e ao mesmo tempo, primeiro, rejeitam totalmente os ensinos da Bíblia, rejeitam totalmente tudo que Deus fala na Bíblia, porque eles querem ter os ídolos e querem ter uma vida de libertinagem. Ou melhor, quem odeia, odeia, quem prostitui, prostitui, quem é gay, e as leis que estão aqui na Bíblia não interessam. E isso é um laço. Por que, meu irmão? Primeiro, lá na Bíblia, no Novo Testamento, além de o que a gente vai continuar vendo aqui sobre Deus rejeitar totalmente o costume que o mundo tem quando rejeita o Deus único para poder adotar seus deuses que vêm das outras religiões pagãs, ímpia, satânica, que são laços do diabo, como diz 2 Timóteo 2, 26. Então, um dos problemas, Apocalipse 21, 8, o idólatra, a sua parte é no lago de fogo. Então, o diabo sabe que isso é um laço, porque Deus não vai aceitar ninguém morando com ele, vivendo com ele, lá na eternidade, que aqui na terra viveu seus ídolos. Deus falou para ele, avisou para ele abandonar esses ídolos, e eles simplesmente disseram: não, vou viver a tradição religiosa que aprendi dos meus avós. Eu sou apaixonado pelos deuses, pelos ídolos dos meus avós. E aqui está dizendo, isso é um laço. Então, meus irmãos, quem inventou os deuses que existem por aí nas religiões, até de muitas que se dizem cristãs, foram os ímpios de milhares de anos atrás, que Satanás, quando planejou substituir o culto ao único Deus, que é o que Deus falou aqui para Israel:
no ano 1500 a.C., que deveria ter um culto a um único Deus só, que já era um costume desde a época de Adão, desde que o mundo foi criado, só existia relacionamento de um Deus, não tinha dois deuses, não tinha duas religiões, principalmente 1000 religiões ou milhares como tem hoje. Não, só tinha o Criador do céu e da terra, que conversava com os seres humanos. Está lá em Gênesis, desde o capítulo 1 até o capítulo 4, é Deus, só Ele, não tem religião nenhuma, não existe outros deuses, é só Deus criando, falando com Adão, com Eva, falando com Caim, falando com Abel. E depois ele começou, só ele só, a se manifestar. Mas o diabo, irmão, ele não ficou satisfeito sabendo que a vida com um único Deus iria tirar multidões da perdição, multidões de morar eternamente no sofrimento eterno do lago de fogo. Então o diabo não quer isso, porque Satanás é um perverso, ele quer levar multidões. Então ele fica inventando religiões que levam caminhos para longe do único Deus, inventa falsos pregadores, falsos profetas e falsos deuses. Para quê? Para botar um laço para a humanidade. E o papel do pregador é avisar: olha, se você tiver uma religião onde Deus não é o único que você busca na tua oração, você está num laço. Se você está numa religião como o Brasil, que tem, por exemplo, aqui um lugar no Brasil chamado Bahia de Todos os Santos. Se você está num lugar desse e adora esses todos os santos, buscando ele em tuas orações, apresentando louvores para eles, você está com um laço, porque aqui o Brasil diz ser um país cristão, diz ser o maior país cristão do mundo, mas é um país cheio de ídolo. E o que o ídolo faz? Por ele ser um laço, uma armadilha, e por ele, o ídolo, não ter nenhum mandamento, nenhuma lei da Bíblia para apresentar para quem serve a ele, para quem ama, para quem apresenta isso desde cedo para seus filhos, e gerações as gerações vão passando, só o ídolo, sem mandamento, sem lei da Bíblia. As pessoas vivem no pecado. Quem mata, mata, quem rouba, rouba, quem odeia, odeia, quem trai, trai, quem fuma, fuma, quem bebe cachaça, bebe. E é um laço por isso, porque esses ídolos não pregam nada para tirar o pecado de ninguém. Os ídolos nunca falam que a própria idolatria é pecado. Nenhum líder idólatra prega que ídolo é um laço, porque senão essas igrejas de idólatra esvazia, como está aí o catolicismo romano, onde eles carregam aquelas estátuas e diz: ô estátua de fulano que já morreu, me ajude, estátua. Como aquele cantor Roberto Carlos canta um hino que ele se chama de rei, o rei Roberto Carlos do Brasil, cantor. Ele compôs uma música e ele canta assim: Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Então olhe que o diabo usa líderes e até cantores para trazer mensagens que são um laço. É um laço porque quem quer cuidar do teu destino é o Deus que criou o céu e a terra, que a Bíblia diz em João 1:10, estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, ele lhe deu poder de serem feitos filhos de Deus, Cristo. Então, todos
todas as suas religiões, irmãos, para terem quem as segue, ela tem seu ídolo. Por exemplo, o budismo, o Deus é Buda. O islamismo, o seu Deus é Alá. Rejeitam totalmente outro Deus, principalmente o Deus da Bíblia, o Deus dos judeus, o Deus dos cristãos. Na Índia tem milhões de deuses, até uma barata é um Deus. E no cristianismo então está lotado de deuses, e Deus está dizendo que isso é um laço. E Paulo lá em 2 Timóteo 2,26 diz: são demônios prendendo pessoas, porque o diabo sabe que se tu viver uma vida de libertinagem, sem mandamentos, sem leis, só porque tu adotaste uma religião que teu avô, bisavô, tetravô inventou, o diabo sabe que ele vai te prender nisso, e tu nunca saindo disso, tu está no laço eterno, preso por Satanás, para ele te levar para o fogo, porque a Bíblia diz que o idólatra, a sua parte é no lago de fogo. Então, quando Deus instituiu Israel dentro do mapa geográfico da sua região, em volta deles havia muitas civilizações antigas, havia muitos povos que já tinham pacto com o diabo, culto aos demônios. Muitos deles ofereciam seu filho para um deus chamado Moloque. Eles botavam no fogo seus próprios filhos, sacrificando para os ídolos. E Deus disse: não faça isso como eles fazem, não busque esses ídolos, ou então vai ser um laço para vocês. Êxodo 23, 33. A mesma coisa ele repete aqui, ó, no livro de Êxodo 34, 12, ele repete. Então na Bíblia repete muitas vezes isso. Por que Deus repete, irmão? Porque nós que dizemos que somos povo de Deus, muitas coisas a gente precisa ouvir muitas vezes, várias vezes a mesma coisa, para não esquecer. Como Paulo diz em Filipenses 3, 1 e 2, ele disse: eu não me canso de dizer para vocês a mesma coisa, porque é segurança para vocês. Então, o que Paulo está tentando dizer? Que tem gente que ouve, mas daqui a pouco o diabo oferece uma bandeja, lá vai ele fazer o mal, como fez Israel muitas vezes. Depois que Moisés deu, aqui no livro de Êxodo, deu também em Deuteronômio 7, 26, disse: vai ser laço, os ídolos vão ser laço. Então ele repete não só ali, mas muitas outras vezes, que nunca Israel deveria ter outro Deus a não ser um único, que criou o céu e a terra, o mesmo Deus de Adão, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac e de Jacó, o mesmo Deus que mandou construir a arca de Noé, muito antes que Moisés nascesse, muito antes que o povo de Israel nascesse. O Deus que tinha comunhão com um homem chamado Noé, de Gênesis 6, esse Deus. Então Moisés repete muitas vezes, mas depois o povo de Israel muitas vezes foi viver como os ídolos. Isso é perigoso, irmão. Como hoje, se hoje nós, ensinando todo o tempo, avisando, muito de nós tem seus deuses. A idolatria, por exemplo, em avareza é idolatria. Colossenses 3, 5, 6, Paulo diz: a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Uma delas é a avareza, que é a idolatria. Então o amor ao dinheiro é um Deus para muita gente, que não precisa apenas fazer uma estátua de um homem que já morreu, de uma mulher que já morreu, ou a estátua de um demônio, e dizer: eu te amo, eu te adoro, eu te sirvo, tu é meu Senhor. Não, basta você também nessa área ser alguém mesquinho para com os outros. Tu tem uma ajuda,
você é um idólatra. Colossenses 3, 5, 6. São muitos ídolos atacando multidão de gente, que por trás são demônios que estão usando isso. Porque onde não tem a mensagem do único Deus verdadeiro, as leis, os mandamentos, tem demônio prendendo. Cuidado com os ídolos. Aqui, ó, a outra coisa, nós vamos ler já já, é sobre os ímpios. Aceitar os ímpios, fazer pacto com o ímpio, é outro laço. Vai ser a próxima mensagem que vamos trazer agora para nós. Então, já quero avisar para você que eu disse que a gente ia trazer hoje 7 mensagens, mas não serão 7, vai ser 8, tá bom? Sobre o tema. E amanhã nós vamos continuar falando de batalha espiritual, mas ainda dentro de 2 Timóteo 2, 24, onde nós vamos falar que o povo está no laço, que está dormindo. Vai ser o tema de amanhã. Sono espiritual, cegueira espiritual. Por isso que eles estão no laço do diabo. Vai ser o tema de amanhã, tá bom? Já peço que você envie para alguém essa mensagem. Já convide para ser membro desse canal. Que deixa aí um comentário, uma pergunta, que indique para alguém esse canal, para que você também ative o sininho, dizendo gostei ou não, e ativando o sininho, o YouTube vai te avisar toda vez que a gente enviar mensagem para você, que estamos aqui nos esforçando para, por dia, pelo menos por dia, enviar no mínimo 4 mensagens para você sobre o vídeo, porque nós estamos por um tempo com um problema muito grave no nosso aparelho de celular, né, que estourou, que grava áudio, e a gente não está podendo enviar mensagem de áudio por um tempo, que a gente está fazendo áudio e vídeo ao mesmo tempo, para enviar para os grupos de WhatsApp, que estão conosco dentro do Brasil e fora do Brasil. Mas como por enquanto não podemos fazer isso, ou melhor, resolver o problema do áudio, porque o celular estourou, foi tudo, o outro aparelho, então nós estamos enviando apenas mensagem de vídeo. Então eu te peço, seja membro desse canal, avise para alguém também ser membro e ativar o sininho para toda vez que a gente enviar, já tem uma mensagem para ele ouvir, é um alerta, Jesus está voltando, te prepara, para você também avisar os outros, me ajude a evangelizar, para que Deus possa usar você também, para avisar o mundo sobre as questões que estamos estudando aqui, que Deus conta conosco para evangelizarmos o planeta Terra enquanto é tempo. Jesus está voltando e não vai dar mais para evangelizar ninguém depois disso. Vamos fazer agora, não vamos deixar para amanhã. Bom, envie essa mensagem para alguém, já voltaremos para a nossa 7ª mensagem de hoje, em nome de Jesus, amém. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.